Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que esteja todo mundo bem. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu acho que muita gente tem dúvida, não só iniciantes, mas com pessoas mais intermediárias e até mesmo profissionais experientes, porque é uma coisa bem complicada às vezes de mensurar. Eu vou falar aqui sobre um tema que às vezes é muito polêmico, muitas vezes as pessoas não gostam de falar, mas vamos falar aqui sobre como cobrar projetos. Bom, eu vou passar aqui 4 dicas que eu acho que podem te ajudar bastante. Elas funcionam para mim. Algumas vezes umas funcionam e outras não funcionam. Mas tem que ver cada situação, entende? Então vamos repassar as 4 e daí você dá uma olhada, pensa sobre, digamos, qual que é a sua dúvida em relação a qual que é a dificuldade de fazer o seu orçamento na hora de cobrar e tenta aplicar essa dica. Primeira dica para cobrar projetos, eu diria, é dar uma pesquisada com outros profissionais. Eu sei que essa dica ela é muito óbvia, assim, ela é muito simples, mas ao mesmo tempo tem muita gente que nem sequer faz isso, sabe? Tem muita gente que muitas vezes deixa de lado e tenta fazer por conta e depois reclama que basicamente não consegue fazer um orçamento bom porque não tem um parâmetro, entende? Então, não tem vergonha de perguntar para algumas pessoas. É claro que é bom tu ter um nível de intimidade, tu vai perguntar, digamos assim, para uma pessoa que seja um colega, um amigo, alguém que tu já trabalhou de preferência, ou até mesmo um professor, sabe? Dependendo se ele for aberto em relação a isso, eu não vejo muito um problema. Mas é bom sim tu perguntar para alguém, digamos assim, que seja mais experiente ou que pelo menos já tenha feito isso mais vezes para ter um parâmetro e não sair cobrando, sei lá, R$ 10, uma coisa um pouco absurda que às vezes acaba acontecendo, principalmente com iniciantes. A segunda dica que eu diria é: pensa qual o teu valor de diária e o teu valor hora. E alguém vai dizer, poxa, mas isso é uma coisa difícil de fazer, não é um cálculo simples, principalmente se tu é iniciante, tu vai pensar, poxa, mas qual que é o meu valor hora, qual que é o meu valor diário, eu nunca trabalhei em lugar nenhum. Não é tão difícil assim conseguir mensurar isso. O que eu costumo levar em conta é um cálculo que eles fazem muitas vezes, contadores fazem, pessoal de contabilidade, principalmente para empresas pequenas, autônomos, eles dizem, olha, tenta entender qual é que é o teu custo mensal, assim, o teu custo de vida, leva em conta tudo, sabe? Leva em conta a tua conta de luz, a tua conta d'água, internet, custo de mercado, transporte, seguro de saúde, se tu tiver, despesas, enfim, com saúde, parte de equipamento também, lazer, claro, é bom tu incluir isso. E chega num número, assim. Eu sei que vai ser um pouco assustador, talvez, para quem for mais iniciante, assim, mas quem tiver um tempo já magistrado vai saber que não tem muito como tu fugir disso ao longo do tempo. Conforme tu vai entrando numa vida adulta, tu vai aumentando teus gastos e tu vai adquirindo certas responsabilidades. Então, digamos assim, vamos pegar aqui em, sei lá, em Porto Alegre, que é onde eu moro. Eu acredito que, assim, para tu conseguir ter uma vida com, digamos, um certo conforto, conseguir ter todas essas coisas, seria mais ou menos uma média de uns 4, 5 mil, talvez até mais, assim, sabe? Teria que fazer mensal, assim, então... E daí tu vai dizer, tá, mas ok, eu tenho esse valor mensal que eu gasto, assim, né? E o que eu faço com esse valor, assim? Bom, tu divide ele pelos teus dias úteis, entende? E daí tu vai ter mais ou menos uma noção, assim, de quanto vale um dia de trabalho. E tu pode quebrar isso por 8 horas, eu não sei quantas horas tu pretende trabalhar por dia, mas aí tu pode quebrar isso em horas, daí tu vai ter o teu valor hora também. E o truque qual que é? É tu entender quanto tempo tu demora num trabalho para poder cobrar em cima de diária, em cima de hora. Mas entender quanto tempo tu demora no trabalho às vezes pode ser um pouco complicado, porque imagina o seguinte, boa parte dos trabalhos que a gente trabalha, eles não são fechados no sentido de eu fiz aqui, eu demoro, sei lá, 3 horas para fazer o bonequinho aqui. Cara, tu demora 3 horas para fazer o bonequinho, mas quando tu faz 3 horas o bonequinho para um cliente, talvez o cliente vá querer outras opções, vai querer que tu faça do zero,
tu tem que levar em conta então uma margem de alteração, assim, e também uma margem de resposta. Pode parecer meio estranho isso que eu tô falando, mas muitos clientes acabam demorando muito para responder e tu fica preso naquele projeto freelancer e tu não consegue pegar outro projeto, entende? Então tu tem que levar em conta mais ou menos quanto tempo tu também vai ficar preso naquele projeto. Esse projeto aqui vai demorar 2 semanas. Tu vai efetivamente passar, muitas vezes, essas 2 semanas executando todo dia ele? Não, eu acho que não. Talvez tu passe um dia esperando, talvez tu passe 2 dias alterando. Isso varia bastante. Então, é complicado, não vou dizer que é fácil fazer esse cálculo, mas é um dos cálculos mais certeiros, assim. Mas como eu falei, pega o teu custo de vida, divide ele pelos teus dias úteis, divide por horas, e, se possível, bota um leve acréscimo acima disso, porque tu tem que ter uma margem de alteração e tu tem que ter uma margem de espera, assim, senão tu vai acabar cobrando muito pouco muitas vezes. É claro que, assim, quando tu tem 18 anos, sei lá, mora com os pais, tem uma coisa que outra, tu possivelmente vai ter um custo de vida muito mais baixo, né? Mas conforme tu vai ficando mais velho, esse custo vai aumentando, tu tem que aumentar esse valor também, não? É uma coisa um pouco inevitável, assim. Terceira dica que eu daria é bem simples, na real, e ela envolve uma certa intimidade com o teu cliente, com quem tu vai trabalhar, que é basicamente tu perguntar se ele tem um orçamento. E eu sei que muitas pessoas ficam com o pé atrás, muitas vezes, de fazer esse tipo de pergunta, porque parece meio indelicado, mas muitas vezes o cliente pode até preferir que tu pergunte, porque assim ele consegue passar para outro profissional se não for o caso de te contratar, sabe? E assim tu também não perde tempo. Eu sei que muitos clientes acabam abordando a gente dizendo: a gente ainda não fez um orçamento, ou nos passa o teu preço pra gente ver se é compatível, coisas desse tipo, assim. Mas é bom tentar forçar um pouco essa conversa, porque uma coisa é um cliente chegar pra mim e dizer: olha, eu preciso que tu faça essa ilustração. E eu dizer pra ele: tá, mas qual é o teu orçamento? E ele vai dizer: não sei, eu vou ver, eu quero saber mais ou menos quanto é que custa. E eu chego pra ele e digo: isso aqui vai custar no mínimo, sei lá, R$1.000, algo assim, sabe? Ele vai dizer: não, eu achei que ia custar 300 pila. E daí tu fica pensando, por que ele não falou desse início, sabe? Por que acontece nesse tipo de situação? Tu não precisa perder esse tipo de cliente mesmo que ele não pague o que tu quer. Isso é uma coisa que um amigo meu me contou, mas tu tem que adequar o teu trabalho ao valor disponível do orçamento. Então, tipo, se ele tem R$300 pra te pagar e tu cobra normalmente 1.000, tu vai fazer uma entrega de R$300. Só que, claro, tu precisa ser transparente em relação a isso, para não acontecer algum tipo de, digamos, desentendimento, assim. Tu pode falar: olha, com esse valor de orçamento eu posso dar esse nível de acabamento para ti. Se a gente tiver mais verba disponível, eu posso chegar nesse outro. Esse tipo de coisa é muito discutível. Eu acho que muitas vezes na comunidade artística as pessoas não são muito transparentes com os clientes deles e acabam entrando em muitas furadas nesse sentido, mas eu acho que isso é totalmente discutível. E assim, se o cliente não quer nem discutir essa parte, talvez ele não deveria nem estar fazendo o negócio contigo ou com ninguém, entende? É o tipo de coisa que tu tem que ter em mente, não é tu que está sendo errado em querer falar e discutir essas coisas, não tem por que ter vergonha, entende? E a última dica que eu daria é uma dica bem simples e bem, digamos, intuitiva, que é: se tu quer cobrar mais, às vezes, por um projeto, tu tem que oferecer mais. Ou seja, ofereça mais, cobre mais. E o que eu quero dizer por isso? Bom, o cliente chega pra te dizer: olha, eu queria fazer um personagem. E tu chega pra ele e diz assim: olha, eu posso fazer esse personagem, mas eu posso te entregar com um concept bem estruturado, em que tu vai ter um 360, tu vai ter essas expressões, tu vai ter roupas, tu vai ter testes de paleta de cores. Enfim, enriquece mais o teu trabalho, enriquece mais a tua entrega. Ele vai conseguir enxergar valor nisso. Isso se mistura bastante com aquela dica anterior de entender qual o orçamento disponível, porque o que acontece? Tu sabe qual é o orçamento que o cliente tem, tu diz: olha, eu posso entregar isso, mas, digamos assim, tu tem como se fosse um pacote básico, um pacote pro, um pacote, sei lá, avançado, entende? Do teu tipo de serviço. Tem que pensar dessa maneira. Porque assim, dessa maneira fica transparente para ele o que tu faz,
tu não baixa o nível do teu trabalho e também não passa a receber menos. Mas é claro que mesmo tu fazendo todo, digamos, essa volta e tentando ser bem psicólogo com ele em relação a isso, é bem provável que ele talvez não feche novamente. E sabe, tá tudo bem, não é o fim do mundo, entende? Acho que o que as pessoas precisam entender também, muitas vezes, quando se trata de orçamentos, é que sempre acaba existindo uma certa pressão nessas horas, sabe? Uma pressão por fechar, uma pressão por encontrar da parte do cliente e uma pressão da parte do artista de conseguir, enfim, arranjar um projeto, arranjar mais uma fonte de renda, entende? Mas uma coisa que precisa ficar bem claro, pelo menos na parte dos artistas, é se você estiver fazendo as coisas da maneira correta, for um bom profissional, for competente, for uma boa pessoa e estiver se atualizando e postando, vão aparecer outras oportunidades. Às vezes, existem períodos que são de seca, como eu falo. Períodos em que vai ter poucos projetos. E muitas vezes não é uma coisa que tu consegue controlar. Porque existem multifatores, principalmente dependendo da área que tu trabalha. Tem épocas do ano que não vai ter quase nada, sabe? Eu trabalhei um bom tempo na área de arte de rua, com grafite, para empresas, assim. E eu lembro que quando chegava dezembro até mais ou menos fevereiro, não tinha praticamente orçamentos, assim, não tinha quase nada, assim. Era uma que outra coisa, se eu já não tivesse, sei lá, fechado algum negócio lá por novembro, eu sabia que esses iam ser meses em que eu ia poder me dedicar mais aos meus projetos pessoais, ao estudo, e eu teria que esperar mais ou menos até março, quando, digamos assim, o Brasil iria voltar. Pelo menos aqui no Brasil, assim, né? E isso acontece em outros segmentos, sabe? Tem segmentos que dependem de feiras, dependem de lançamentos, dependem de várias coisas, várias sazonalidades, por assim dizer, sabe? Então, tem que levar isso em conta também quando, digamos assim, tu fica em certo desespero por conseguir orçamentos e conseguir fechar coisas, para não cair nessa armadilha de achar que todo orçamento que vier para ti, tu tem que fechar, tu tem que dar um jeito, tu tem que, enfim, conseguir sempre fechar um negócio, assim. Eu sei que não é para todo mundo esse tipo de estratégia de tentar aplicar, digamos, algumas das coisas que eu falei, e que algumas pessoas realmente vão acabar fechando negócios que não são tão bons assim para elas, mas porque elas precisam do dinheiro. Mas é de se pensar ao longo prazo, entende? Porque chega um ponto que por mais que tu feche vários, digamos, projetinhos pequenos por um preço baixo, isso começa a te punir de certa maneira, seja em questão da qualidade das tuas entregas, seja em questão de relevância do teu trabalho. Se tu fecha só trabalhos pequenininhos e tu não consegue cobrar bem por eles, tu só vai fechar esse tipo de trabalho, possivelmente pelos próximos meses, talvez até anos. Então, é uma coisa a vocês ponderarem assim com calma. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão, dessas dicas, assim. Eu espero que elas ajudem vocês. Elas pessoalmente me ajudam bastante, assim, quando eu tenho dúvidas. E me deixam muito mais calmo na hora de poder fazer esses orçamentos. Como sempre, eu peço que vocês deixem seus comentários, críticas, contem situações de vocês com orçamentos e coisas do tipo. E se vocês quiserem falar diretamente comigo, vocês sabem que eu sou bem aberto. Vocês podem procurar o meu perfil no Instagram, ou no Facebook, ou no ArtStation, mandar uma mensagem por lá. Não se esqueçam de dar like e de se inscrever no canal. Então, valeu, gente. Um abraço.